Mais uma reunião online, né, por enquanto, então, e a gente vai continuar assim, pelo menos pelos próximos meses, por uma questão de segurança. Agradecer aí a Casa dos Conselhos pelo suporte técnico, o Robson, a Mônica, a Renata, que hoje está gravando para a gente a reunião. Não sei se ela já começou a gravar, se não começou, pode começar a gravar, Renata. E depois o Robson que vai editar e colocar no YouTube para a gente também. E tem ou a Jéssica ou o Dr. Valdir, que são os nossos secretários, eles estão aqui na reunião, não? A Jéssica justificou que não poderia estar presente. Certo, o Dr. Valdir também não está, né, Mônica? Então, a gente vai precisar, antes de tudo, verificar quem pode se responsabilizar pela ata para nós esse mês. Olha, eu ajudo a Mônica. Sérgio e Mônica, Mônica e Sérgio? Através da gravação aí. Pode ser, Mônica? Pode ser, tranquilo. Então, show de bola. Não havendo discordâncias, o Mônica e Sérgio vão se responsabilizar pela ata. Sérgio, você pode ler a pauta para nós? Sim. Reunião ordinária de 1º de junho de 2021. Reunião realizada pelo aplicativo Google Meet, horário às 8h30. Convocação, reunião ordinária do CONDE. O presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, no uso de suas atribuições, convoca conselheiros titulares e suplentes para a reunião ordinária do dia 1º de junho de 2021. Em primeira chamada, às 8h30, e segunda chamada, às 8h45, para discutir e deliberar sobre pauta da ordem do dia anexa. Reunião realizada pelo aplicativo Google Meet. Pauta. Aprovação de pauta. Primeiro item. Segundo, aprovação das atas. Reunião ordinária de 4 de maio e reunião extraordinária de 21 de maio de 2021. 3. Correspondências enviadas e recebidas, denúncias e providências. Aí está e-mails recebidos, respostas do SGP, arquivamento de notícias de fato de continuidade de processo, participação em pesquisa realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social, ofícios. E quarto, momento de grupos de trabalho, aqui está 3, né? GT1, reunião do dia 14 de maio de 2021, relato. GT2, reunião 2021. Palavra livre, Paulo Sudovski, presidente. Ok. Alguém quer incluir alguma coisa na pauta, suprimir alguma questão? Eu encaminhei ontem mais um e-mail para incluir na pauta, que é a situação apresentada pela assistente social Jaqueline. Não estava na pauta que a gente enviou semana passada, mas entraria nos itens de e-mails, né? Para complementar. Depois tu faz, então, a leitura aí para nós, hein? Isso. Perfeito. Pauta incluída. Mais alguma questão? Não, então, pauta aprovada. Sobre... Um minutinho. Sobre as atas da reunião ordinária de maio e da extraordinária, todos receberam as atas? Ok. Sim. Alguma consideração? Algo a corrigir? Algo discordante? Podemos considerar aprovada? Podemos. Da minha parte, ok. Ok, gente. Obrigado. Correspondências enviadas e recebidas, denúncias e providências. Não sei se a Mônica quer falar sobre elas. A primeira que temos aqui, instituição de longa permanência para pessoas com deficiência, máscara transparente, desligamento do ímpar. Quer que eu leia aqui essa do... Pode ler então, Sérgio.
Bom dia, conforme conversado, essa é da instituição de longa permanência para pessoa com deficiência. Uhum. Bom dia, conforme conversado por telefone no dia de ontem, entro em contato para relatar o que segue e, se possível, obter alguns esclarecimentos. Estou representando SJ por autorização de sua filha e curadora AHF, judicialmente autorizada para tanto, através de ação judicial em trâmite. SJ sofreu infarto súbito e ficou com sequelas devido à anoxia cerebral por parada cardiorrespiratória por aproximadamente 50 minutos. Hoje, atesta com tetraparesia, por essa razão necessita de acompanhamento, monitoramento 24 horas por dia e terapias de manutenção, como terapia ocupacional e fisioterapia motora. Além disso, faz uso de gastrotomia, traqueostomia para sua alimentação e respiração conforme atestado médico. No tocante ao laudo da terapeuta ocupacional em anexo, também foi atestada a necessidade de acompanhamento e auxílio constante, bem como supervisão com terapia ocupacional para melhor atendimento da paciente, apresentando score 18.126, sendo totalmente dependente por suas atividades diárias. Assim sendo, em virtude da demanda especializada e pouca disponibilidade da família em suprir a necessidade, gostaria de saber se na cidade de Joinville existe alguma instituição que atenda estas condições e que ela possa ficar. Fico à disposição para qualquer esclarecimento. Felipe Golferger, OB Santa Catarina. Situação em trâmite judicial. Ok. Você quer falar um pouco sobre essa situação, Mônica? Isso. A gente conversou, né, com esse advogado e também respondeu que hoje a gente não tem um local, né, para indicar para essa situação. A residência inclusiva que existe seria para pessoas em vulnerabilidade, e essa família tem teria condições de colocá-la, né, numa outra instituição, até pagando, né? Só que daí a gente não tem nenhuma instituição para indicar nesse sentido. Então, a gente conversou, a situação está sendo atendida, né, pela família, está em trâmite judicial para resolver algumas questões, mas fica a falta de uma política, né, para essas situações, né. Por isso que a gente trouxe agora até para conversar, né, na reunião da plenária. Legal. Alguém tem algo a dizer sobre isso? O que a gente podia dar de orientação para essa pessoa? De que forma o conselho se manifesta na visão de vocês? Aqui não diz a idade. 50. Qual a idade dela? Pois olha, Paulo, eu acho que primeiro teria que ver tudo que eles já fizeram, né? Fazer um levantamento e tudo que ainda pode ser feito. E ver uma terapeuta ocupacional que possa estar auxiliando. Uhum. Né? Fazer uma avaliação, fazer uma análise e ver o que pode ser feito. E tem instituições que podem estar vendo. É que ela ainda não tem a idade, ela ainda não é idosa, ela tem 50 e poucos anos, 54, e ainda não é idosa. Então, daí, por isso que ela está até, né, no trâmite judicial para conseguir uma vaga numa instituição de forma judicial, porque senão ela não consegue numa instituição de longa permanência. Tá certo. Mas acontece que ela está com a comorbidade, ela está com a deficiência, né? E ela precisa do tratamento. Mas ela não entra em nenhuma... Independente da idade. Mas eles não podem aceitar, né? Que senão corre a instituição responde, né? Mas ela, por lei não pode. Cada idade. E não tem nenhuma instituição que trabalha com pessoas com deficiência que ela possa ficar.
Eu não sei, mas eu acho que a gente tem que se debruçar em cima disso. Até eu quero ler de novo. Eu quero ler de novo, se puder mandar para mim, porque eu acho que alguma coisa pode ser feita. E a gente tem que se debruçar em cima e não deixar passar. Porque já, só para entender assim, ó, já teve várias denúncias na época para o Conselho de pessoas com deficiência que estavam de longa permanência em LPI e que o juiz mandou retirar. E eu fui visitar um garoto de 47 anos que a família colocou numa ILPI ali perto da rodoviária, eu fui lá ver ele na época. Então, infelizmente, nós temos que ter local para atender pessoas com deficiência. Sérgio, eu vi um caso em Florianópolis que no judiciário o juiz determinou profissionais que fossem atender a home care. Ah, sim. Então, de repente, tem que ver se existe essa possibilidade de ter terapeuta ocupacional, de ter os profissionais que vão a home care. Bom Eu acho que dia. essa é uma possibilidade, de ver o profissional que vai a home care. Ok. Bom dia, meu nome é Gislaine, sou coordenadora aqui do NAIF. Em relação a essa residência de longa permanência, né, uma residência, a Secretaria de Saúde, ela já tentou abriu já essa ação, até porque nós temos bastante deficientes mentais aqui em Joinville, né, a gente tem bastantes autistas graves e que precisariam de internações e até centro-dia, por exemplo, de ficar durante o dia, né, e ir para casa à noite. A Secretaria chegou a abrir uma licitação para esse contrato, só que a gente só teve uma empresa interessada. E para ter esse contrato tem que ter pelo menos 2 empresas em Joinville para poder fazer o processo de contrato, né? E como só uma empresa até agora se interessou, a gente não consegue abrir esse processo para que, né, para que ocorra essa empresa. Mas a ideia da secretaria seria ter um centro-dia, né? Não de ficar direto, mas ficar durante o dia, né? E essas pessoas que têm dificuldades, mas aí com deficiência, mais com foco de deficiência intelectual, né, e de autismo grave. Não sei se é o caso da usuária em questão, se ela também, além das comorbidades físicas, se ela tem essa deficiência, mas a intenção seria para esse público, né, e ficar durante o dia, seria um centro terapêutico, um centro-dia, né. Então, tem já essa proposta, tem essa necessidade, a Secretaria de Saúde já tem esse conhecimento, e a gente está indo até atrás de outras empresas que possam, juntamente com essa que se manifestou, né, abrir concorrência para poder fazer todo o processo de licitação, né, só uma informação aí para o Conselho. Obrigado, Gislaine. Informação de extrema importância. Bom, é um caso bem difícil, porque é um caso particular, né? Aliás, não é uma pessoa nem que vai ser usuária do serviço público. Eu nem entendo esse trâmite, porque, assim, eu lembro que lá na GDEB tinha uma pessoa, ela tinha, sei lá, 30 e poucos anos, e ela ficou com uma deficiência, dependência total, né? E ela foi internada num lar da cidade, a família pagava e ficou tudo certo. Então, porque é um, né, eu acho bem estranho, mas enfim, talvez a Maristela aí, que é do CREFITO, né, possa estudar melhor o caso também, a Gislaine, que é da saúde, então, por mais que essa pessoa não vá usar o serviço público, né, o serviço, ela quer se internar, a família quer internar e quer pagar, ela tem condições, e segundo Se eles... a família tem condições, Paulo, é um caso de se encaminhar até para o Sara Kubitschek em Brasília. De repente, um tratamento mais afinco, ela consiga até fazer uma recuperação melhor. A gente tem que ver qual que é a necessidade da família, né? Se a necessidade da família é de internação, é uma outra situação. Agora, se for no caso das terapias, o que se pode conseguir tem muitas clínicas, né, em Joinville credenciadas pelo SUS, de fisioterapia, motora. Pelo que a gente entendeu, ela não tem recuperação mais, né? Ela está no vegetativo sem retorno, né? Então, pelo que a gente está entendendo ali no documento que eles mandaram, no contato que fizeram com a Mônica, é um caso de internação mesmo, porque não tem mais quem cuide dessa pessoa também, né? Então... Aí, nesse caso aqui em Joinville, eu desconheço, para essa situação, eu desconheço algum serviço que possa
acolher, né? Não sei, na parte do SUS, pelo menos, né? Não conheço. Não, eles nem solicitam o apoio do SUS, né? Nem solicitam pelo SUS, eles querem internar mesmo né, por seus meios particulares e, segundo eles, não estão encontrando, né? Então... Aqui, ô Paulo, Oh, talvez, não sei, eu posso até fazer um levantamento em Joinville, mas eu sei que fora de Joinville existem clínicas ótimas, inclusive em Gaspar, que aceita, tá, só pagando, né? Pagando, a gente tem algumas clínicas em Pissarras também, né? Até que Sei que pela redondeza, né, Gislaine, tem bastante clínicas que tem pagou. algumas clínicas aqui em Joinville pagando também. A gente pode depois aí estar passando no WhatsApp para, né, como sugestões para a família. legal. Então, qual é o encaminhamento que a gente dá? A gente, né, manda para a comissão aí estudar melhor o caso, depois a gente manda uma recomendação. Qual é a sugestão de vocês que são ligados à área da saúde? A minha sugestão foi que nem eu te disse, Paulo. Eu gostaria de ver bem o caso, me debruçar em cima do caso e fazer uma orientação bem feita. Tá. Levantar as clínicas que tem, junto com a Gislaine, se ela topar ser minha parceira, né? E a gente fazer um levantamento das clínicas que tem em Joinville e na região norte, né? Tem Então, tá Pissarras, ótimo. tem Gaspar, tem outras regiões aí próximo, tem Tijucas. Eu sei de várias clínicas que tem aí pela redondeza e a gente fazer uma orientação. Tá ótimo. Pode contar comigo aí, Maristela. Então, fica acordado assim, que as conselheiras Maristela e Gislaine vão se debruçar sobre o caso e vão estudar melhor e fazer o contato posterior, pode ser assim? Pode, me manda com contato e tudo, que hoje à tarde mesmo eu já me debruço em cima. E aí entende, né, liga para eles, entende melhor o caso e faz uma orientação. Vou fazer um entendimento melhor, se for necessário uma visita em loco, a gente faz e ver o que a gente pode fazer. Então tá ótimo. Acho assim que eu tive um caso de um menino, Paulo, só relatando rapidamente. Eu tive um caso de um menino numa outra ocasião que ficou tetraplégico e a gente encaminhou para o Sara Kubitschek e recuperaram. Ele ficou paraplégico, mas não ficou tetra. Legal, que coisa boa. Então tá bom. Então é isso. E daí já fica para, né, encaminhamentos posteriores aí também, futuros, até para a gente conhecer melhor os casos, as situações de Joinville. Próximo assunto aí, então? Máscaras transparentes. Foi um e-mail que a gente recebeu também sobre essa questão. Bom dia, prezada Mônica. Estou entrando em contato para solicitar máscaras transparentes para nossos professores do ensino médio, para melhor atendimento pedagógico para o nosso aluno público, alvo da educação especial, que possui laudo de deficiência auditiva, faz uso de aparelho e leitura labial. Ele está iniciando a língua de sinais. Agradecemos imensamente a atenção de vocês, atenciosamente. Foi assessora técnica pedagógica da Escola Estadual de Ensino Básico, Dr. Tufidip, e o telefone. A gente disponibilizou 2 máscaras, que a gente ainda tinha, né, transparente, mas, assim, ficou muito a questão do esforço da assessoria pedagógica em conseguir o material e como uma preocupação em como que está sendo lidado com essa questão, né, no município. Legal. E lembrando, né, a gente ganhou uma quantidade X de máscara para distribuir para a comunidade surda, a gente distribuiu para a comunidade surda, para as intérpretes, para professores, teve uma servidora do CRAS também, que a gente disponibilizou, teve outra professora de um autista, e agora teve essas 2 questões. Mas o Conselho não tem materiais para distribuir ao público, né, foi uma questão muito pontual. Então, não sei se as representantes do Estado estão por aqui. E eu até queria ver a representação do município também, porque o que está chegando para a gente é que as professoras estão sendo proibidas de utilizar as máscaras transparentes, porque saiu uma reportagem na mídia dizendo que as máscaras transparentes não funcionavam, só que não são essas máscaras que a gente entregou para elas. Essas máscaras que a gente entregou, a gente tem um laudo aí da Unicamp, que é uma universidade conceituada no país, que dá lá... quase 100%, né? Nada é 100%, mas
dá lá quase 100% de prevenção contra o coronavírus, né, e outras bactérias e vírus, até porque ela tem a nanoprata, ela é toda pensada, tem uma tecnologia, ela não é simplesmente um plástico que vai à frente da boca, como algumas máscaras transparentes que existem aí, né, por aí. Então, são duas questões. A primeira é que a gente não tem mais máscara para doação, né, não é nem nossa função. A gente fez essa questão pontual para... a gente conseguiu essa doação, então a gente fez mesmo para contribuir com a comunidade surda, professores e quem mais necessitasse. Agora acabou, a gente não tem mais como. E a outra questão é se realmente isso está acontecendo, se essa proibição no município está acontecendo, e uma outra questão ainda, então são 3. Isso não é obrigação do empregador, né? Seja o município, seja o estado, não é obrigação deles, os EPIs, né? Até onde eu entendo, se eu trabalho, se eu preciso de um item de segurança, quem tem que me conceder isso é o meu empregador, né? Não sou eu, trabalhador, que tenho que ir lá e me responsabilizar por isso. Então, né, eu queria só verificar essas questões aí com as nossas representações. Primeiro, se está sendo realmente proibido, né, no município a utilização dessas máscaras, pelo menos foi o que chegou para a gente, e a outra questão é se realmente é obrigação do trabalhador buscar esses itens de segurança. Paulo, Oi? é a Dayana que está falando que Oi, eu Dayana. acredito que deve ter tido um erro de comunicação aí, porque existem as máscaras transparentes que a gente chama de face shield, né? Que ela é como se fosse só um plástico, um acrílico, que protege o olho e o rosto, na verdade, mas ela não tem proteção das vias respiratórias. Ela é só um complemento, no caso, né? Você usar a máscara e mais aquela face shield na frente, que a gente chama, né? Que é utilizado nos hospitais e tem disponível no comércio e tem disponível nos locais de saúde, né? O que eles devem ter, talvez, entendido é que essa face shield realmente não protege o coronavírus. Então, por isso que ela é proibida, no caso, né? Essa máscara que você está falando, ela sim, ela é transparente, ela protege realmente a via aérea, né? E ela é transparente na parte da frente, no caso, né? Então, essas aí, elas não estão proibidas. O que está proibido é o uso do face shield, que estão usando como máscara de proteção. Mas aí o pessoal está confundindo tudo, Dayana. Saiu uma reportagem no G1, né? Saiu uma reportagem no G1 e de lá em diante... a pessoa que está com a máscara transparente não consegue mais entrar em locais públicos, as universidades andaram proibindo, né? Mas deve ser, eles colocaram, em vez de discriminar, né, as máscaras como máscaras respiratórias transparentes e a face shield. A face shield realmente ela não protege mesmo, sabe? Claro. Não, obrigado pela informação, Dayana. Imagina. Não sei se... E qual que é o material da transparente que protege? Tu tem ela aí, Mônica? Não, aquelas que a gente tem de vocês ainda, não? Eu acho que ela é como se fosse não é um acrílico, é um plástico mais grosso, eu acho. Eu vou lá pegar, Paulo. Tá. E a pessoa consegue respirar? Quem está dando trabalho? Consegue. Consegue porque ela tem um tecido em cima, na parte do nariz, ela é transparente só na região da boca, e o apoio embaixo ela é de tecido também. Essa que a gente tem especificamente, Dayana, essa não. Essa ela é de PET, né? E dos lados ela tem 2 filtros de nanoprata, tanto o lado direito como o lado esquerdo. Mas é a mesma função, né? A mesma função, exatamente. E aí eles viram e estão proibindo tudo, né? Não sei se alguém da educação... A vigilância que está proibindo, Paulo? Não, a vigilância não se manifestou, até onde a gente sabe. Quem está proibindo, segundo as professoras, é a própria educação. Não, mas aí, né, teria que ver um parecer da vigilância, né? É verdade. Da vigilância, da OMS. A vigilância epidemiológica pode dizer certinho, né? Qual tipo de máscara que pode ser usada e quais não pode, na verdade. É eles que determinam, né? Exatamente, é ele que determina.
É a vigilância que determina, então quem é a educação que está passando por cima da autoridade do outro? Tem que ver isso. Pois é, não sei se tem alguém da educação do município aqui para esclarecer. Tá com a máscara, Paulo. Aí com a máscara, Sérgio. Boa. Não, eu não vejo problema de usar ela, não. Não vejo Eu também não. Não, e ela tem laudo e tudo. Não, E eu onde acho que que compra, Paulo? Onde que compra? Tem uma pessoa vendendo em Joinville, a Kátia. Né? A gente Não, fez. porque eu não prometo nada, mas eu podia estar tentando ver se a gente consegue um patrocínio. Eu acho que o poder público devia comprar, entendeu? Para os professores e tal. eu né? acho que tem que ser, como o Paulo disse, tem que ser responsabilidade da parte do empregador, né? Igual assim, se Seja a ele Maristela. prefeitura ou, Como né? IPI, Senão, né? Não, EPI. como É como Se a EPI. Maristela, por exemplo, quiser um patrocínio, vamos doar para a Associação de Surdos, aí eu concordo. Agora, eu não vou conseguir patrocínio para dar para o empregador que. Exatamente, empregador Né? que corra atrás. Agora, né? vou dar um exemplo Aos bem. deficientes, às associações. Sim. Mas empregador, não. Não, empregador tem obrigação de Vou dar um servir exemplo. O meu, sei lá, o meu vizinho é soldador. Aí eu vou trabalho numa empresa X. Aí eu vou fazer uma campanha para comprar máscara de solda pro cara. Eu não. Eu acho Claro que né? não. Não, você está certíssimo. Agora, a associação para o deficiente é outra história. Sim, é. Pegar e conseguir máscaras para ter na nossa associação para ceder para quem realmente precisa é uma coisa. Para vocês que vão atender, né? Pessoas, sei lá. Pessoas que. Não, para associação de surdo mesmo. Sim. Não tem ninguém da educação do município participando? Vocês que estão enxergando aí, Mônica e Sérgio? Eu não estou vendo, Paulo. Tem alguém com o nome orientação escolar? Não sei se. Não estou vendo. Mas, enfim, eu acho que o encaminhamento aqui seria esse que você já falou, Paulo. Então vamos mandar oficialmente, né? Tanto para o Estado como para a educação, questionando como é que está isso, essa questão do uso de máscaras transparentes. E cobrando deles a vigilância, né? O parecer da vigilância, Podemos oficializar também a vigilância sanitária. Exatamente. Sim. Eu acho que seria o mais adequado. Exatamente. Pode ser assim, gente? Então a gente questiona tanto a educação do Estado como do município, né, sobre a utilização de máscaras transparentes para as pessoas surdas, para os alunos, professores que dão aula para surdos, e o posicionamento da vigilância sanitária quanto ao uso, né, de máscaras transparentes e quais os tipos que são recomendados. Sim, Paulo, e fazendo o que a colega falou ali, ó, colocando a diferença entre o face shield e a máscara transparente, que não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa, exatamente. Tá? Colocando uma explicação da diferença de um e de outro, e que não é a mesma coisa, e por isso a gente pede um parecer da vigilância sanitária e que seja bem esclarecido para não vir prejudicar os surdos nesse momento. A população surda. Beleza. Então tá bom. Não, é o meu entendimento, né? Não quero... Não, eu acho que o entendimento é o da maioria. É tranquilo. De acordo. Isso mesmo. Sobre esse assunto, ok? Ok. Beleza. Próximo. O desligamento da ímpar, né? Da ímpar, Chegou algum outro e-mail sobre a ímpar, Mônica? Não, só esse que foi encaminhado. Tá, não, eles falaram que iam encaminhar um outro e-mail solicitando o desligamento a partir do final do ano, mas... Né, só para explicar para vocês, a ímpar, ela está, né, paralisando as suas atividades temporariamente, ou não sabe quando vai voltar, e aí eles estão pedindo desligação de todos os órgãos, desligamento de todos os órgãos que eles participam. A gente tem um conselheiro ligado à ímpar, que é o Sérgio, né, não sei se ele está na reunião hoje, não o Sérgio vice-presidente, o outro Sérgio. Hoje ele não veio, né, Mônica? Aí eu fiz contato com a ímpar, né, para eles pedir o desligamento, sim, tudo bem, né,
mas pelo menos final do ano. Eles falaram que iam proceder dessa forma, até agora não procederam. Eu sugiro que antes da gente... Porque ele se desligando, automaticamente o Sérgio se desliga também, né? Porque o conselheiro representa sempre a entidade, sempre a secretaria, ele não se autorrepresenta. Eu quero, né, pedir para a gente deliberar isso na próxima reunião, até para, como eles comprometeram por telefone em encaminhar esse novo documento, então eu peço que... E em respeito também ao Sérgio, ele é um conselheiro muito participativo. Bem atuante, né? Bem atuante, exatamente. Ele tem deficiência mental, né? Doença mental, né? Então, ele... Hoje, por acaso, não está participando, mas ele sempre que pode, inclusive, vai aí, na casa dos conselhos, ele tem dificuldade para utilizar a tecnologia, então é uma pessoa super bem esforçada. Então, e a gente já está chegando, né? Estamos nos últimos 6 meses de mandato. Então, o segundo semestre, inclusive, já daqui a pouco, né? Mês que vem, segundo semestre. E a gente vai já começar a planejar o fórum de eleição da nova gestão do conselho e tal. E eu sugiro que a gente mantenha, né, se o INPAR assim realmente fizer isso até mês que vem, a gente dê mais esse prazo para eles, para que eles encaminhem esse documento e a gente consiga a manutenção aí deles e do Sérgio até o final dessa gestão, se assim os conselheiros concordarem. O documento que a gente tem hoje é de desligamento. Se os conselheiros acharem que não, né, como o documento ainda não chegou, se os conselheiros acharem que não, a gente procede ao desligamento naturalmente. Se não, a gente... eu sugiro que a gente delibere na próxima reunião plenária. Isso, acho que a gente tem prazo para isso. Então, minha sugestão de caminhamento é essa. Alguém tem alguma manifestação? Eu também concordo. Assim que a Natiele nos encaminhar um novo comunicado, a gente analisa na próxima reunião ordinária e delibera. Legal. Alguma manifestação contrária? Não, tudo bem, está de acordo. Obrigado. Então, o próximo assunto... Quarta, da convite, reunião especial da análise da consulta nacional do projeto de emenda da BNT NBR 16.537. Esse é sobre o piso tátil, né? Aquela velha discussão, antiga discussão do piso tátil colado ao muro, que a gente já vem discutindo e pedindo há muito tempo. Desde que isso começou, a gente viu que não funcionava. Para quem é pessoa com deficiência visual, sabe o que eu estou falando. O piso tátil colado ao muro, ele não direciona ninguém do nada para o nada. Então, nossa solicitação é que isso seja revertido. E, enfim, parece que estamos sendo ouvidos. A gente caminhou um documento para vários conselhos municipais, estaduais, não sei se foi para entidades de pessoas com deficiência visual. E aí, para a BNT também, participamos da consulta pública que a BNT fez, e no dia... Que dia que é a reunião? Dia 7. Aqui a data é 7/6/2021, horário das 17 às 19 horas pelo Zoom. Beleza. Solicitamos que confirme a participação ou justifique sua ausência respondendo essa mensagem por e-mail. Ótimo, Sérgio. Então, no dia 7, segunda-feira que vem, vai ter essa reunião da BNT e nós fomos convidados a participar, algo inédito, né? Eu vejo, não lembro de outra vez que a gente pôde participar mesmo dessa forma, abertamente. Então, se não me engano, já foram encaminhados alguns nomes para lá, né, para a BNT. A Carol que fez o documento, né? Ela não é conselheira, mas a gente entende como ela construiu esse documento, ela estudou bem isso, foi encaminhado meu nome também como presidente, e o Sérgio sugeriu o encaminhamento do nome do Mário também, e assim foi feito. Não tem limitação de participante, né, Mônica, pelo que vocês passaram para a gente? Poderia, se mais alguém tiver o interesse de participar, a gente encaminha também os dados para poder participar no dia, né, que eles não fizeram essa restrição de número de participantes. Ok. E a Carolina Eu gostaria. Oi, Maristela? Eu gostaria de participar. É online? Sim, é pelo Zoom. Isso. Oi? É pelo Zoom? Eu gostaria. Encaminhamos o seu nome também. Qual é o horário? 5 horas. Das 17 às 19. Que dia que é mesmo? Segunda-feira que vem, dia 7. Dia 7. Eu preciso ver se eu gostaria de participar, só tenho que ver se eu vou poder. Deixa eu dar uma olhadinha.
Eu vou marcar na minha agenda, sim. Eu quero Vou marcar, participar sim. porque eu estava acompanhando. Eu vou Inclusive, tentar comentei no meu participar. conselho sobre isso. É um assunto que me interessa muito. Ótimo. 17 horas, né? Isso. Eu não sei se todo mundo vai poder falar, tá, gente? Eu acredito que não, Tá, porque mas são pelo menos 2 horas. participar, ouvir, né? Isso, para ouvir. São apenas 2 horas de reunião, né? Do Brasil inteiro deve estar querendo Aí o participar disso, link, então vocês encaminham o link daí? a gente está aguardando Não instruções pode aí, ser Thaís. convite mesmo, Paulo. Sim, sim, sim. Não, só para Pode deixar ser claro, né? convite. Se mais alguém da minha equipe puder participar, eu agradeço. Eu também vou participar. Então tá ótimo. Eu gostaria, se eu conseguir. Não, a gente vai encaminhar todo mundo que quiser, gente. Fiquem tranquilos. Tá. Vai ser, tá? Aí vai depender deles lá, né? O que eles vão nos dizer. Mas por nós, participa o conselho inteiro. Quanto mais representação nossa, melhor. Então, sobre esse assunto, ok? Mais alguém quer se manifestar? Só lembrei aqui, gente, antes da gente passar para o próximo assunto, eu recebi um comunicado do Tribunal de Justiça para comparecer no fórum dia 8 de junho, na semana que vem, como testemunha de um procedimento aí que o Ministério Público instaurou contra a Transtusa. Então, eu vou estar lá também, recebi esse comunicado aí na Casa dos Conselhos, como obviamente eu não estou aí, né? E aí eu tive que ir no correio buscar isso. Tá? Então, o Thiago está dizendo que o Conde não tem intérprete de Libras. Como não tem intérprete de Libras, Thiago? Está dizendo aqui no WhatsApp. Não, mas está aqui. Agora está a Patrícia. Eles trocaram rapidinho. Só trocaram. Só estou respondendo para ele que sim. É que não está vendo? Ela está pela tua janela, Mônica? Eu estou vendo, Paulo. Elas trocaram. Na janela de quem? Só para ele fixar lá. Conde Joinville. Está na janela do Conde. É que antes ele estava na reunião com a Patrícia, lá no CMDCA. E agora a Patrícia veio para cá também. Estava tendo 2 reuniões. Talvez por isso ele está confundindo. Eu acho que ele nem está na reunião. Estamos em 15 pessoas aqui. Estava Marildo, Andréia, Andressa. Aqui eu não consigo. Não, ele não está? Visualizar ele, não. Não estou vendo ele aqui. Não, ele não está aqui. Talvez ele entre daqui a pouco, então, né? O intérprete de Libras que vocês estão falando? Thiago não está. Thiago. O surdo? Não, o Thiago, surdo. O menino não. Esse eu não estou vendo também. Não, ele não está, não. Ele está em outra reunião. Tá, mas enfim, eu vou mandar o link para ele de novo. Diz que ele não entendeu nada. Ah, meu Deus. Só um pouquinho. Ele deve estar lá na reunião do CMDCA. Eu estava no CMDCA com ele, ele disse que tinha compromisso e saiu antes de terminar a reunião, por isso que eu vim pra cá. Eu vou mandar o link de novo para ele. Vocês ouviram o que a Patrícia falou? Sim, que ele tinha compromisso e teve que sair, né? Isso. Aí eu vim para cá ajudar ele. A Cláudia que entrou agora. Ah, mas tudo bem. Ele não está na reunião, assim, eu já mandei o link para ele. Né? Expliquei para ele que ele não está na reunião certa, que ele deve estar em alguma outra reunião, em algum outro link. E, né, certo, daqui a pouquinho ele entra. Se vocês puderem ficar de olho aí quando ele entrar, agradeço. Onde é que a gente estava? Na consulta da BNT, né? Isso. Isso. Então, acho que isso já foi vencido. Nós poderíamos ver agora o e-mail da Jaqueline?
Ah, claro, Mônica, fica à vontade. Tá. Eu já conheço o assunto, então só vou tomar uma água ali. Pode dar continuidade, tá? Então, prezados, como presidente da APP, munida de apoio do Conselho Escolar e comunidade escolar, bem como executando meu papel como cidadã, mãe de aluno da escola e assistente social no município de Joinville, expresso nesse meio o desejo de buscarmos unir esforços para a solução da situação de inacessibilidade na Escola Agrícola Carlos Heinz Funk, em Piraberaba. Ressaltamos que tivemos reunião, presidente da APP, presidente do Conselho Escolar e diretor da Escola Agrícola, com o secretário de Educação, Diego Calegari Feldos, no mês de maio de 2021, onde sentimos boa vontade por parte do gestor e sua equipe, sendo que por ofício e pessoalmente, elencamos os problemas emergenciais que se expressam na escola, almejando evitar situações constrangedoras ou que impliquem em prejuízos para as atividades pedagógicas ou risco à saúde animal, como falta de ração animal devido ao fracasso em licitação, falta de forno industrial para a cozinha escolar, falta de equipamentos novos e adequados, como enxada, pá, carrinho de mão para as atividades práticas na agricultura, aquisição de novos animais, suínos, aves, coelhos para as atividades práticas, construção de ginásio coberto para as atividades de educação física, licitação e projetos sem definição há quase uma década. Por mais que tenhamos visto trabalho árduo por parte da atual gestão municipal, a maioria dos problemas citados encontra-se sem solução. Ainda na reunião com o secretário de Educação, como assunto principal, solicitamos providências para término da obra de um elevador ou plataforma elevatória, que há mais de 2 anos está sendo construído e sequer funciona adequadamente, impedindo a acessibilidade a um aluno, o qual, devido à deficiência física, não alcança seu direito à real inclusão no ambiente escolar. Devido à falta do elevador, em obra há mais de 2 anos, a criança está limitada às atividades no piso térreo da escola, sendo impossibilitada de acesso à biblioteca, salas de aula e demais ambientes do piso superior da escola, a qual dispõe em sua estrutura apenas escadarias. Provisoriamente, o auditório da Unidade de Desenvolvimento Regional da Sama, órgão situado ao lado, cerca de 70 metros da escola, vem sendo utilizado como sala de aula, para permitir que a criança tenha o direito de assistir à aula junto com seus colegas de turma. Nesse contexto, urge a necessidade de esclarecer o papel da Associação de Pais e Professores, que, eleita, assume a responsabilidade como entidade jurídica para fortalecer os laços entre a escola e a comunidade, de modo a somar esforços para oferecer assistência e qualidade no processo educacional. Portanto, não cabe à Associação de Pais e Professores, através das contribuições voluntárias junto aos pais de alunos, assumir obras, compra de ração, compra de animais ou manutenção do elevador ou outro equipamento, cuja responsabilidade recai à administração pública, visto que a escola faz parte da rede municipal de ensino, dentro da política pública de educação, como instituição de ensino fundamental com técnicas agrícolas. Faz-se necessário unirmos forças com os gestores públicos para buscar solução ao problema, evitando as heranças amargas deixadas pela antiga gestão municipal quanto à falta de diálogo e esclarecimento sobre a licitação e empresa contratada para a construção, manutenção e bom funcionamento do elevador. Respostas concretas do porquê a obra não teve finalização e se há possibilidade de nova licitação, retorno da verba aplicada aos cofres públicos e justificativa urgente para a compra direta de mão de obra para o novo elevador ou nova plataforma elevatória, que ofereça acessibilidade e segurança aos alunos, sendo que, devido à falta de espaço e demasiada inclinação, a construção de uma rampa no momento é inviável, visto que essa situação vergonhosa não pode permanecer, dentro do que preconiza a Constituição Federal, frente aos princípios da administração pública. A LDB, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Lei Federal sobre Acessibilidade, temos que resolver a questão, onde não cabem mais desculpas de que houve fracasso na licitação, desistência da obra por parte da empresa que ganhou a licitação e, no entanto, se comprometeu a concluir
e colocar em funcionamento o elevador sendo paga com recursos públicos, também não cabe justificativa de que, no momento, não tem nenhuma outra empresa com interesse para a conclusão do elevador. Que haja lisura, esclarecimento e providências para que a obra seja concluída ou demolida e reiniciada por licitação ou compra direta, conforme prevê a legislação, visto a justificativa de urgência para garantir ao aluno real inclusão em todo o ambiente escolar. Creio ser importante essa comunicação para unirmos forças com órgãos de controle social, a fim de buscarmos juntos com a administração pública a melhor e imediata solução para o problema, sendo que não havendo estratégias para até o findar do semestre escolar, haverá comunicação ao Ministério Público para agilidade sobre a questão, evitando que o problema se estenda para o segundo semestre de aula. Atenciosamente, Jaqueline do Rocio Alves Coelho, assistente social, CREAS 3064, 12ª Região de Santa Catarina, Prefeitura de Joinville, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, SAMA. Ela deixou os contatos telefônicos e do Face. Olha, eu gostaria até de falar que quando foi implantada essa escola, nós do Conselho estivemos lá, fizemos vistoria, fizemos relatório, tivemos que brigar para alunos com deficiência para poder participar da escola, não estava aceitando síndrome de Down, não aceitaram pessoas com deficiência física, usuários de cadeira de rodas. Se estão instalando uma plataforma elevatória lá, vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo com todas as escolas, onde tem plataforma elevatória, infelizmente não funciona. Já foi, acho que, encaminhado um ofício à Secretaria de Educação para fazer um levantamento de todas as escolas. Eu posso citar as escolas aqui que, perto de casa, que foi inaugurada, funcionou uma semana, a Escola Luiz Gomes, não funciona a plataforma elevatória, a João Costa não funciona a plataforma elevatória. Então, se for fazer um levantamento de todas as escolas municipais com plataforma elevatória, infelizmente, as pessoas com deficiência, sempre que entrarem numa escola, vão estar piso inferior, tem que mudar a sala das pessoas que estavam estudando na parte superior para poder atender as normas, atendendo as pessoas com deficiência. Eu acho que o Conde devia encaminhar direto ao Ministério Público, porque a escola já existe há tempo, já foi feito relatório disso, e, infelizmente, as pessoas com deficiência que pagam. Nós estamos em 2021 com a Lei Brasileira de Inclusão, Política Municipal de Acessibilidade, e tudo isso é rasgado. E Sérgio? Acho que a Glaucia levantou a mão também. Sim, eu gostaria de falar. Estão me ouvindo? Sim, fica à vontade, Glaucia. Eu já quero pedir desculpas, que eu estava anteriormente ali no computador e deu problema com a minha internet. Aí eu precisei sair e retornar pelo celular agora, tá? Mas eu quero colocar a par que eu já fui verificar hoje de manhã essa situação lá da Escola Hans Funk. Eu fiz contato com o Cassiano, aqui do setor de obras da Secretaria, e também fiz contato lá com a escola para ver como que estava essa situação. Como o Sérgio disse, é uma situação muito antiga mesmo, que não dá para esperar mais. Começou a construção do elevador em 2019 e a obra ficou parada, né? Então, é uma situação que o aluno, realmente, a gente já tem ciência desse aluno, inclusive eu já atendi essa mãe aqui na secretaria, que ano passado, né, pelas questões de terem ficado remoto, não houve problema, mas esse ano o aluno teria que voltar presencial, e neste momento é só esse aluno que tem problema de mobilidade, mas já tiveram outros também, né, a gente sabe disso. E nesse momento, então, a escola acabou pegando uma sala no térreo, mas realmente tem a questão da informática e a questão da biblioteca, que, na realidade, o aluno ele não está sendo privado, porque ele consegue, mas é uma dificuldade grande para ele, porque parece-me que ele sente dores, então não é acessível ele ficar subindo escadas. Então, eu fui conversar hoje, quando eu já tinha visto que estava na pauta da reunião, essa questão ainda, e eu fui conversar com o Cassiano, no setor de obras, e ele disse que fizeram reunião ontem com o diretor da escola, que providenciado o mais rápido possível, que na licitação da plataforma mesmo não é viável ser contemplado e que está sendo visto, inclusive hoje teve a visita do engenheiro lá na escola agrícola, hoje pela manhã, e a auxiliar de direção Michele, ela me confirmou isso,
que está sendo feito a nova licitação agora para a construção da rampa de acesso. Então, até onde eu sei, a situação é essa, tá? Que está sendo visto e que realmente não dá mais para se esperar. E como o Sérgio colocou, tem várias outras escolas que estão na situação da licitação para a plataforma, mas não é o caso da escola agrícola, porque parece-me que não vai contemplar. E daí está sendo vista a questão do projeto da construção de uma rampa. E em relação aos demais recursos, ali a questão de rações, essas outras questões, eu não consigo responder nada em relação a isso agora, que eu não estou a par em relação a essas outras situações. Eu busquei a questão do elevador pela questão mesmo do aluno com deficiência física, que eu sei que essa situação já vem de um tempo atrás, já com essa dificuldade. Tá. Ok, então qual a sugestão de encaminhamento, Gláucia, do Conselho? Eu acho que agora se tem uma resposta, sim, inclusive ontem que teve a reunião, né, com o diretor da escola, e hoje, ao que a diretora auxiliar de direção me passou, que o engenheiro já esteve lá de manhã, e eu acredito que agora vai acontecer, vai sair a construção. E tem um prazo lá, Gláucia, que foi dado? Não me passaram prazo. Até hoje, quando eu conversei com o Marcos, ali no setor de obras, e o Cassiano, eu falei, o que eu posso passar lá para eles, para a reunião que vai estar em pauta. Aí eles falaram, não, pode colocar que realmente agora essa situação vai ter que ser resolvida e que essa semana ainda está sendo conversado. E o início das obras, eles não têm ainda a previsão de início, mas é para o mais rápido possível. Essa é a informação que me passaram. Foi feito um projeto dessa rampa pela Secretaria de Educação, pelo setor de obras de manutenção lá? Sim, é hoje que o engenheiro esteve lá de manhã justamente para ver a questão do projeto. Para não fazer uma coisa fora de norma também, né? Que às vezes para garantir que seja dentro da norma certinho. Para depois então, não dar problema. Hoje que o engenheiro esteve lá já para ver a questão do projeto. Foi isso, essa orientação que me passaram, tanto a escola quanto o setor de obras daqui da secretaria. Glaucia, eu gostaria que tu fizesse uma pergunta ao secretário de Educação, se foi feita uma renovação de contrato com empresas de manutenção das plataformas elevatórias, porque elas estavam proibidas no governo do Udo de entrar nas escolas, porque não tinha mais contrato e tinha a diretora que estava chamando, porque, infelizmente, as plataformas elevatórias têm que ter uma manutenção, porque é impossível você ter um produto lá de acessibilidade na escola e não funcionar. A pessoa com deficiência não tem esse direito. Então, Só lembrando que a gente recebeu no mês agora de abril, né, e foi pauta da última reunião, a resposta da educação de que os processos de manutenção dos elevadores e a implantação de novos 3 elevadores estavam em processo. Então, a gente tem um documento bem recente falando disso, né, que passou pela Comissão de Acessibilidade, e a gente até, né, que já foi uma questão que a gente já perguntou para eles. Então, foi bem recente e os contratos foram todos renovados pelo documento que nos foi encaminhado. Tá? Só para lembrar. Isso, a informação que eu tenho é essa, tá? Inclusive que tem a nova licitação para novas construções de rampas em algumas escolas. Mas, como eu falei para vocês, o que me passaram é que a Carlos Hansfunk não está contemplada na plataforma e sim na construção da rampa. Ok. Então, dadas as informações da Gláucia, Sérgio, tu quer proceder o encaminhamento ainda ou você muda de posição? Não, vamos aguardar então, mas assim, não para ficar até o final do ano e aí não ter, que a gente possa ter um retorno aí início e final da obra lá para atender as normas de acessibilidade. Aguardar por aguardar não dá, né, Sérgio? A gente tem que fazer alguma coisa oficialmente, porque a pessoa está me cobrando e ela falou que se nós não respondermos, assim, eu conheço a pessoa. Eu conheço também. Ela é lutadora mesmo, aguerrida. E assim, se a gente não se posicionar oficialmente, seja lá qual for,
ela vai me mandar junto para o Ministério Público, inclusive. Sim, eu conheço, vai encaminhar o conselho para o Ministério Público. E mandar o Paulo Sudovski também. E eu não estou afim de ir lá, né? É uma coisa que eu nem conheço, nem sei onde é essa escola, né? Assim, e a pessoa está passando por isso, então nem que a gente mande só um ofício para educação e depois a gente tem esse documento para encaminhar para... Paulo, então, encaminhar um documento à Secretaria de Educação, com cópia a quem fez a denúncia, pedindo início da obra e final de obra. Eu acho que a gente deveria ter um documento oficial da Secretaria de Educação, né? Embora a gente está aqui o depoimento da Glaucia, claro, né? Mas só para ter um ofício garantindo que o Conselho tomou a sua providência. A gente fez a nossa parte, né, Gilberto? Porque depois a gente vai ter ainda... Exatamente. Dizem que a gente não está fazendo a nossa parte, né? Exatamente. Então... A gente fez a parte do Conselho, que é ir atrás do problema e buscar junto à Secretaria a solução, né? Beleza. Então, a gente vai solicitar oficialmente para a Secretaria de Educação só essa questão de prazo e tal. Início de obra e prazo de conclusão. O prazo preciso, eles não têm que mudar, mas eles têm que mudar uma estimativa de Isso, uma estimativa de prazo, né, para a questão ser resolvida. Tem o processo licitatório e tal, mas a estimativa tem como mais ou menos indicar, né? Isso, exatamente. Pode ser assim, então, gente, oficial o secretário de Educação, pelo menos para ter só para ter uma resposta formal, né? Porque a gente conhece esse trâmite público, esse trâmite legal. Deixar registrado, né, Paulo? Isso, a gente agradece a Glaucia por ter trazido todas essas informações, né? Mas para a gente se proteger enquanto conselho, enquanto pessoa física mesmo, a gente precisa encaminhar esse documento para ter essa resposta. Eu acho que é importante ter data mesmo, né? Uma previsão mesmo. Isso. Sim. O Glaucia... Não, e a Glaucia colocou muito bem aqui as questões, é só para ter vamos dizer assim, o compromisso do secretário, né? Que realmente está... E a gente acredita nisso, né? Ô, Glaucia, você esteve lá na escola? Não, eu liguei hoje de manhã, eu vi que estava na pauta e eu já conheço essa situação tão antiga, né? Inclusive já atendi a mãe aqui. Aí eu queria saber como que eles tinham resolvido de imediato a situação do aluno, que ele está presencial, né? E aí eu soube que tinha essa questão da biblioteca e da informática, que eles estavam com dificuldade nesse momento, mas é uma situação que tem que ser resolvida porque já vem há anos, né, essa questão da acessibilidade, que nesse momento é esse aluno, mas já tiveram outros alunos e poderão vir outros, né, então tem que ser resolvido. Até na época, Glaucia, a gente pediu para que fosse feita acessibilidade para um cadeirante ter acesso aos canteiros, aos locais lá para cuidar dos animais, tudo, porque não tinha acesso a nada. Então, não se aceitava pessoas com deficiência para estar lá na escola. Usuário de cadeira de rodas. E aí, hoje de manhã, eu fiz o contato ali com o setor de obras e eles prontamente me chamaram para conversar e me mostraram a listagem das escolas que está sendo providenciado. Então, eu acredito que agora vai acontecer, sim. Ok, obrigado. Beleza, obrigado, Glaucia. Só voltando rapidamente, tu não estava na reunião, só voltando uma pergunta agora sobre as máscaras transparentes. Está havendo alguma restrição da secretaria quanto ao uso de máscara transparente para os professores, principalmente aqueles que atendem os surdos? Então, eu tinha ouvido, né, quando eu estava no início da reunião ali, que eu tive que desligar, que caiu a internet, e eu acabei entrando de novo, né? E eu não pude responder na hora que vocês estavam comentando, mas eu já tinha buscado a orientação com a Josi também, que cuida dessa questão das professoras do AE, e até onde ela me informou, não está sendo proibido. Elas estão usando com os alunos com surdez, né? E também, mas o que está sendo liberado pela secretaria é o Face Shield mesmo. Então, elas estão usando a máscara transparente, mas que elas mesmo adquiriram. Sim, a gente que doou, na verdade, algumas a gente doou, né, e tal. Mas e elas usam também o Face Shield, mas com os alunos com surdez, no caso. Né? Lá na Escola Monsenhor, elas usam.
Então, não, até onde a gente sabe, não tem nada de proibição nesse sentido. Então, tá bom. Que bom. Obrigado pela informação. Arquivamento da notícia de fato e continuidade, tal. Quem que pode ler isso aí, Sérgio? Deixa eu ver se está aqui na agulha aqui. Senão a Mônica deve ter lá. Se a Mônica puder ler. Tem isso aí, Mônica? Tenho, Relatório de arquivamento, né? Ao senhor representante legal do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, referência à notícia de fato 004 de 2021, noticiado Embraco, indústria de compressores e soluções para refrigeração militada, assunto encaminha documentos. De ordem do excelentíssimo Procurador do Trabalho, Guilherme Kirsten, encaminha-se o despacho anexo para a ciência. Atenciosamente, Michele do Amaral Duarte Prebianca, técnica do MPU Administração. Então, o relatório de arquivamento. Inicialmente, revoga o sigilo da identidade do noticiante, Conde, já que se trata de órgão público. Além de, face ao teor da informação apresentada, ser possível depreender que o sigilo pretendido referia-se ao trabalhador, que originalmente reportou a situação ao noticiante, e não propriamente ao órgão. A identificação do noticiante também é necessária ante a credibilidade de suas informações, lastreadas em presunção de veracidade. 2. Registrem-se os links das audiências realizadas nos autos. Daí são citados 4 links, né? 3. Diante da recalcitrância da Embraco em remeter as informações solicitadas pelo MPT do sucesso apenas parcial na colheita dos depoimentos testemunhais, reputo necessário o ajuizamento da ação de produção de provas, com fito de estabelecer a extensão e a identidade de todos os eventuais prejudicados. Portanto, atue-se a PAJ instruído com a inicial anexa e o recibo de seu ajuizamento. Diante da atuação do PAJ e da produção de documentos em seu bojo para prosseguimento da atuação ministerial, não vejo necessidade de manutenção desta nota de fato em aberto. Toda a sequência da atuação será definida a partir dos dados obtidos na ação de produção de provas. Intime-se o Conde quanto à presente decisão. Prejudicada a intimação da noticiada, que terá conhecimento dos fatos quando citada na ação judicial já proposta. Joinville, 14 de maio de 2021, Guilherme Kirsten, Procurador do Trabalho. Só, né, lembrando que a gente encaminhou essa notícia de fato em janeiro, né, desse ano, foi decidido na última reunião de dezembro, por causa que a gente tinha a denúncia de um servidor da Embraco que tinha perdido o emprego durante o período da medida que proibia, né, as empresas a demitirem pessoa com deficiência. E daí a Embraco nos remeteu informações justificando e a gente abriu essa notícia de fato. Então, agora o Conde sai dessa condição, né? Mas o processo continua, porque houve indícios, né, de que realmente houve uma irregularidade e a ação de prova, então vai continuar para verificar essa situação, mas a gente sai do processo. Bom, infelizmente, né, o que acontece? As pessoas têm meu WhatsApp e têm o WhatsApp do Sérgio, né? E aí, o que é bom, o meu WhatsApp todo mundo pode ter, o do Sérgio não sei, né, é dele, mas eu vou falar por mim. Aí elas pegam e mandam pra gente. Eu não consegui pegar o ônibus, ou eu saí da minha empresa lá e aconteceu isso. Aí eles querem que a gente interceda por eles. Aí quando a gente, né, eu pelo menos não faço isso. O Sérgio, né, também não. A gente sempre pede para que seja oficializado. Aí quando eles não querem oficializar, a gente mesmo oficializa. Porque a gente entende que a gente não é intermediador de nada. O conselho que é o órgão, né? Nós somos meros conselheiros, né? Temporariamente, inclusive. Então, o conselho fica, né? Independente dos seus membros. Então, e aí a gente faz a denúncia e tal, quando chega na hora, a pessoa desiste, eu não quero mais. Né? Não sei se por medo, não sei qual é o problema. Aí fica prejudicado. Por exemplo, esse processo tem tudo para caminhar, e a pessoa tinha tudo para
ter os seus direitos garantidos, mas a própria pessoa, né, se nega a dar continuidade a isso, o que é um grande problema, porque a pessoa já foi demitida mesmo, né? Se o medo dela era perder o emprego, ela já perdeu o emprego. Então, ela deveria garantir o seu direito e dos próximos que vão chegar, ou daqueles que lá estão ainda, para que a empresa não proceda mais da forma que procedeu com este. Quando a pessoa se recusa, é isso que, infelizmente, ocorre, isso que, infelizmente, acontece. Mas, pelo menos, o MPT, que é um órgão sério, um órgão respeitado, um órgão que realmente... né, a gente não tem muitas experiências exitosas com o Ministério Público, a verdade é esta, né? Não adianta a gente ficar tapando o sol com a peneira. Eu estou nesse conselho aí desde 2012, o Sérgio desde muito antes, né, e outras pessoas também. A nossa experiência com o Ministério Público sempre foram decepcionantes, né? Agora, ano passado, que eu fui numa audiência de um processo ainda de 2015, né, um outro processo que a gente teve com relação ao concurso público também, ficou lá parado. E já o MPT sempre vem agindo, sempre vem cumprindo o seu papel, né? Agora, dia 8, eu vou ter vou participar como testemunho de um outro processo, mas é algo muito raro. Assim. Geralmente, nossas denúncias são arquivadas e nunca, né, dão do nada para lugar nenhum. Já com o MPT, pelo contrário, o MPT sempre está aí ativo, sempre está cobrando, sempre está garantindo o direito das pessoas. Mas a própria pessoa também tem que né, garantir o seu direito denunciando mesmo, e como disse ali no texto, o sigilo do participante, né, infelizmente, ele não pode ser garantido até para ter o processo ter credibilidade, né? Então é isso. A gente sabe que o processo vai continuar, independente do cidadão lá não querer mais, ou enfim, não querer se expor, paciência. Aí é problema da decisão dele. Mas a empresa X em questão vai ter que se justificar ali. Pelo que a gente sabe, sim, houveram demissões o ano passado sem justa causa, em período que não podia, né, no período da pandemia ali. A pandemia ainda existe, mas aquela lei estava vigente até 31 de dezembro, depois ela foi renovada, mas justamente sem esse item da não demissão da pessoa com deficiência. Esse item especificamente não foi renovado. Então, a partir desse ano, as pessoas com deficiência podem ser desligadas, mas ano passado não podia e foram. Então, a empresa vai ter que gerar provas, né, contrárias à denúncia. Tá bom? Infelizmente, né? Infelizmente, ele não quis dar continuidade, me procurou, mandou no meu zap, como diz o Paulo, eu pedi para ele oficializou no conselho, coloquei a doutora Luciana Carvalho em contato com ele, ela entrou em contato com o sindicato, entrou em contato com a empresa, fez todo o trabalho dela do Ministério do Trabalho, e infelizmente ele desiste aí no meio do caminho, mas o papel do conselho é esse, de buscar o direito das pessoas com deficiência quando ele cutucado. A gente sempre pede para que as pessoas com deficiência que façam denúncias, tanto para mim ou para o Paulo, no meu Messenger, no meu Zap, que oficialize no CONTE. E quando a gente manda oficializar, a pessoa, infelizmente, fica com medo. Eu não sei porquê. Essa semana chegou denúncia de uma menina com deficiência do respeito do transporte. Eu pedi para oficializar, até agora não o fez. Ela quer que eu, enquanto vice-presidente do conselho, resolva pontual para ela. Mas quando se faz a denúncia, a gente atende muito mais pessoas através dos seus direitos. O conselho conhece, né, Sérgio? Seria muito fácil para mim, muito fácil para o Sérgio ligar lá para o Schneider, por exemplo. Schneider, manda um ônibus buscar ela. Eles vão? Só que é justo? É correto? Não é justo, não é correto. Não é justo, não é correto, inclusive com os demais usuários do transporte eficiente. Só uma reflexão agora sobre o transporte. A gente fez uma reunião, eu lembro ainda, em 2019, chamou todos os usuários do transporte eficiente aí, né? A sala estava cheia, naquele momento ainda podia, né? Foi antes da pandemia. E aí eles mesmos concordaram, e dali em diante essas questões diminuíram bastante até. Eles mesmos concordaram. É justo a gente ligar para o Schneider e mandar o ônibus buscar vocês na casa de vocês, na frente dos outros, quebrando a agenda? É correto? Não é correto. Então, daí é exemplo disso também, são outras demandas que acontecem, né? E eu acho que a gente evoluiu bastante nisso já, e não procedendo mais dessa forma. Então, alguma consideração sobre isso? Senão a gente vai para a próxima pauta. Não, tá ok para mim. Ok, Sérgio? Sim. Participação.
A gente pulou um item que foi uma resposta da SGP referente à inclusão da pessoa com deficiência no decreto de 28 de janeiro de 2021. A gente recebeu a resposta, o memorando está com data de 26 de fevereiro, mas ele foi assinado no dia 5 de maio, né? Então, foi um documento que ficou no SEI muito tempo parado, né? Em relação à solicitação que a gente tinha feito de incluir as pessoas com deficiência no decreto, que trata de trabalho, de teletrabalho, de trabalho em... Para pessoa com deficiência, né? Em home office. Com deficiência, isso. Tu quer ler o documento, Mônica? Eu posso fazer a leitura. Por favor. Assunto, né? Assegurar e incluir as pessoas com deficiência no decreto 4.609, de 28 de janeiro de 2021. Prezado secretário, cumprimentando-o cordialmente em atenção à recomendação 01 de 2021 do CONDE, bem como a alteração do decreto, informamos o que segue. O decreto municipal 4.609, de 28 de janeiro de 2021, estabelece o desempenho em domicílio, em regime excepcional de teletrabalho, as funções determinadas pela chefia imediata para todos os servidores públicos, sem distinção, que apresentam doenças respiratórias crônicas, cardiopatas, diabetes, hipertensão e outras afecções que deprimam o sistema imunológico, com idade igual ou superior a 60 anos, gestante e pessoas que coabitam com idosos que apresentam doenças crônicas. A publicação de diversos atos disponíveis no site www.joinville, publicações, atos oficiais, coronavírus, município de Joinville, né? E www.joinville, Santa Catarina, serviços, consultar, diário oficial, com medidas de prevenção e contágio pelo coronavírus, Covid-19, nos órgãos, entidades da administração pública municipal direta e indireta e demais estabelecimentos privados. Inclusive, o site do município de Joinville conta com uma página de medidas vigentes de enfrentamento do coronavírus em Joinville, que reúne regras a serem seguidas por todos, do que pode e do que não pode, tais como permissão de funcionamento do comércio varejista e atacadista, transporte coletivo, serviços de alimentação, entre outros. Diante dos esclarecimentos prestados, não vislumbramos necessidade de adequação do presente decreto, uma vez que não há discriminação, restrição ou exclusão, em razão de deficiência ou não, sendo que as determinações e medidas de segurança vigentes são aplicadas e garantidas a todos. Colocamos-nos à disposição para prestar outros esclarecimentos eventualmente necessário. Atenciosamente, documento assinado eletronicamente por Cíntia Friedrich, secretária, em 5 de maio de 2021, às 16h19, conforme a medida, né, provisória que a decreta a secretária. Legal. A gente discutiu isso na reunião da mesa diretora, né, Mônica? A gente não concordou com a resposta, porque não atende aquilo que a gente solicitou. A gente solicitou que as pessoas com deficiência, servidoras públicas municipais, fossem incluídas no decreto que possibilita o teletrabalho, porque a gente entendia, continua entendendo e vamos entender que a pessoa com deficiência ela é público mais vulnerável, né? Ela é público de risco, sim, tanto é que, apesar de não estarmos incluídos aí no plano nacional como prioridade, depois de uma luta árdua que começou lá em março, né, nacionalmente, pessoas com deficiência foram incluídas e agora estão sendo vacinadas juntamente com as comorbidades. Desde semana passada, em Joinville, pessoas a partir de 18 anos com deficiência estão sendo vacinadas junto com as demais comorbidades. Isso não estava previsto e foi previsto depois desse engajamento nacional que a gente conseguiu, né, graças a esse movimento. Então, você chegou não encaminhamos ainda, né, Mônica, o documento para a SGP novamente, né? Não foi comentado de trazer para essa plenária, né? Tá, não, tudo bem. Eu achei que a gente tinha deliberado para encaminhar, mas então colocamos a plenária, então, se a plenária concorda em encaminhar esse documento novamente, solicitar de novo a inclusão das pessoas com deficiência no decreto, né? Lembrando que, por mais que
já começou a vacinação, conforme a gente colocou, mas isso não quer dizer que as pessoas estão protegidas, tem as 2 doses, né? E além do mais, depois da segunda dose também, não é garantia que a pessoa está, né, tá totalmente imune a isso. Então fica o plenário a discutir o assunto. Eu acho que, primeiro, o ofício não foi atendido, né, o que o Conselho pediu. Eu acho que retorna lá para a CGE explicando, se eles não entenderam, né, que a gente desenhe para eles a importância que tem esse trabalho da pessoa com deficiência, o perigo que tem, a quantidade de pessoas com deficiências que morreram, que não são... Infelizmente, não é colocado. Se morrer aqui, eu e o Paulo, que somos pessoas com deficiência aqui, nós entramos no comum aqui, como todo mundo. Entra Paulo, Sérgio, Gilberto, Amarildo, Gláucia, nome comum. Não aparece que o Sérgio era pessoa com deficiência cadeirante, o Paulo era cego, o Amarildo era cego, então entramos no comum. Para que ela... eu concordo que encaminhe novamente para Cíntia, até porque a Cíntia também já foi conselheira e ela sabe do atendimento das pessoas com deficiência, o risco que corre aí um cadeirante, um deficiente visual. Coordenadora do NAIP, né, Sérgio? Sim, trabalhou com pessoas com deficiência. A gente que pega ônibus, que tem contato direto aí, e que está passando álcool no ar, o propulsor da cadeira de roda o tempo todo, para estar protegido, e infelizmente as pessoas não querem entender. Eu só estou conseguindo o teletrabalho porque moro com 2 pessoas idosas, 3, na verdade. Senão, não estava conseguindo. Né? Então, e meu trabalho é totalmente administrativo, né? Que mal teria, né, de estar fazendo no home office. Ainda bem, né, que eu ainda acabo conseguindo. Mas se eu morar sozinho, por exemplo, teria que pegar 3 ônibus para ir, 3 ônibus para voltar, né? Com bengala. Nós que somos cegos, usamos o tato, então ao mesmo tempo que a gente bota a mão no ônibus para ver se tem alguém, bota a mão ali, bota a mão aqui, daqui a pouco esquece, passa a mão no olho e vai saber. Né? Então acho que a gente manda de novo, talvez a gente destacar as palavras servidores públicos, municipais com deficiência, não sei, para ver se eles entendem de uma forma mais clara. E a demora também, né? A gente mandou isso em janeiro, olha só. Fevereiro, só para vir agora a resposta, né? Então, acho que inclusive a gente coloca um prazo aí, Mônica, de 15 dias aí para eles responderem, ou 10 dias. Certo, Ok? Alguém tem alguma deliberação em contrário, gente? Alguém não concorda? Pode ser também. Não, concordo com a devolutiva e com esse reforço aí, Paulo. Tá certo. Infelizmente, né, a gente nem sabia disso na época, a gente não sabia, senão a gente já... Obrigado, Marcelo, obrigado, Rocha. Até quando a gente teve a reunião com... Obrigado, Gilberto. Eu concordo também, porque se houve o entendimento na vacinação, né, de equiparar quem tem comorbidade, então eu acho que a interpretação tem que ser a mesma. Né? Exato. Obrigado. Infelizmente a gente não tinha esse retorno, senão eu tinha discutido com o próprio prefeito na reunião que a gente teve mês passado, né? Então... Verdade. Ficou parado na mesa de alguém. Ficou, infelizmente. Infelizmente. Mas a gente encaminha novamente. Vamos lá, então, gente. Próximo item é participação. O próximo item é só uma explicação, no caso, né? Só com um comentário que a gente participou enquanto conselho, né? Da pesquisa realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social de Blumenau, referente ao Comitê de Acessibilidade e Selo de Acessibilidade, em relação ao passe livre da pessoa com deficiência. Então, todas as informações que a gente tinha sobre o passe livre, a gente encaminhou, e sobre o comitê que a gente iniciou as atividades no mês de maio, né? A gente também já repassou essas informações. Era só para conhecimento mesmo. Tá bom, obrigado, Mônica. Denúncia sobre a vacinação. Vou comentar, Mônica? Isso, aqui a gente recebeu, né, 2 denúncias por e-mail da vacinação. Então, aí, logo após esse momento, a gente fez o ofício. Eu vou ler, então, as denúncias para depois ler o ofício que nós encaminhamos, tá? Boa noite.
No dia de hoje, minha tia, a Rosélia Pereira da Rocha, foi ao Centro Eventos tomar a vacina contra a Covid. Ela tem glaucoma, primeiramente apresentou o laudo da doença. Ela é aposentada por incapacidade devido à doença, mesmo assim não deram a vacina a ela. O seu esposo a acompanhava, foi até inclusive pego o celular e levado à coordenação com o deferimento do pedido do INSS, que consta a aposentadoria por incapacidade permanente. E ainda pediram o recibo do pagamento, mas ela não tinha. Mas mesmo assim, não liberaram a vacina. Um absurdo. Fui eu quem agendei a vacina, pois ela se encaixa acima de 35 anos com deficiência permanente. Esperou cerca de quase 2 horas e ainda não foi vacinada. E ainda alegaram que não recebe BPC, não tem direito. Como se no agendamento tem a opção não receba o BPC. Acho que as pessoas que estão vacinando estão mal informadas. Conto com o apoio do Conde para que não continue acontecendo mais casos como o dela. Sem mais, Jaqueline. A outra situação, né? Olá. Hoje, dia 21/5/2021, às 12h30, estava agendada a minha vacina contra o Covid no Carl Hansen. Atenderam todas as pessoas com 1 hora de atraso. No momento de eu receber a vacina, estava com 3 laudos de 2021, atestando o meu autismo, psicóloga, psiquiatra e neurologista. Negaram a vacina, alegando que era necessário ter retardo mental para receber nesse momento. Eu constei, falando que no site constava o critério pessoa com deficiência e acima de 35 anos. Como eu tenho 38 anos e autismo é deficiência perante a lei, persisti. Mostrei a lei número 12.764 de 2012, artigo 1º, parágrafo 2º, que dispõe: a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Foram conversar 2 vezes com a coordenadora da imunização. Tem uma foto dela. E ela negou. Daí fui conversar pessoalmente com ela e continuou negando. Fui atrás dela até a sala de espera e expliquei que tinha um filho autista que estava me esperando e que estava sendo cuidada por outra pessoa. Ela disse que iria perguntar por WhatsApp para outra pessoa se poderia. Nesse meio tempo, eu tirei uma foto dela e ela percebeu. Disse assim: vou te processar se você publicar essa foto em algum lugar. Eu respondi: não vou publicar em lugar nenhum. Só irei mostrar na delegacia quando eu for fazer um BO sobre o ocorrido. Ela disse para eu esperar na sala de espera e eu não acatei e voltei para o estande de vacinação para tentar ser vacinada por outra atendente. Tentei várias vezes e todas eram obedientes à coordenadora. Em paralelo, entrei em contato com o Paulo do Conde, pedindo ajuda e avisei que a minha bateria do celular estava acabando. Acredito que as ligações dele tenham surtido efeito, porque a coordenadora me encontrou chorando num estande de vacinação e me chamou em particular. Disse que eu só iria ser vacinada porque fiz um escândalo e que nenhum outro autista sem retardo mental iria ser vacinado. Que absurdo. Informou que colocaria uma observação no sistema para que isso fosse cumprido. E disse o seguinte: se o Ministério da Saúde descobrir a minha vacinação, virão para cima de mim. Todos os atendentes foram super gentis e acolhedores, menos ela. Resumindo, consegui tomar a vacina da Oxford e já foi agendada a 2ª dose. Acredito que o nome completo da coordenadora da imunização seja Cirlei de Jesus Mantuani Baldrowski. Atenciosamente, Isabelle Ramon Ferreira. Quero agradecer aqui a conselheira Dayana por esse... Isso. Eu achei que estava desligado o microfone. A gente fez daí o ofício, né, 52 de 2021 do Conde. Assunto: vacinação para pessoas com deficiência. Senhor secretário, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, conforme a Lei 4.403, de 25 de setembro de 2001, constitui-se num órgão deliberativo, consultivo, fiscalizador e orientador das políticas públicas no município de Joinville. Diante dessas incumbências, encaminha a solicitação de providências em relação às denúncias recebidas na vacinação de pessoas com deficiência. Considerando a gravidade das colocações que geraram discriminação e desrespeito às pessoas com deficiência que compareceram ao local da vacinação, pedimos esclarecimentos das medidas que serão tomadas.
nos colocamos à disposição para contribuir em processos de sensibilização, conscientização e orientação aos profissionais que atendem ao público. Salientamos que Isabelle foi vacinada devido ao empenho e à colaboração de pessoas sensíveis e à atuação da conselheira Daiana Bortolotti, representante da Secretaria de Saúde no Conselho. Mas outras pessoas com deficiência não tiveram a mesma sorte e voltaram para casa sem serem vacinadas. Aproveitamos ainda para agradecer e reafirmar nossa estima e consideração, atenciosamente, Paulo Sudowski, presidente do Conselho, encaminhado ao secretário da Saúde, senhor Jean Rodrigues da Silva, e com cópia para o Comitê Executivo Intersetorial de Acessibilidade. Legal. Então, eu recebi essa ligação na hora, já fiz contato com a conselheira Daiana, ela fez contato internamente com a Secretaria da Saúde, nesse meio tempo eu também mandei um WhatsApp para a secretária do secretário de Saúde, falando que a gente estava com um problema, mas que a gente, para estar ciente, caso não conseguisse resolver, a gente gostaria, que o secretário da Saúde estivesse ciente. Então, ela ficou monitorando também. Depois, no final, a Isabelle acabou sendo vacinada. O próprio secretário de Saúde, na segunda-feira passada, a gente teve uma live com o secretário de Saúde e com o secretário de Comunicação. O próprio secretário de Saúde falou que é um absurdo essa situação acontecer. Se a pessoa tem laudo, primeiro, laudo não se contesta. Está lá, é deficiência permanente, acabou, não tem essa história de retardo mental, esse termo nem é utilizado mais. Ele citou até o meu exemplo, por exemplo, eu sou uma pessoa cega, chego lá de bengala, então, num caso assim, nem se é visível a deficiência. E olha que eu quase tive problemas também. Eu quase tive problemas, só não tive porque... o meu problema é que eu ia ligar para quem, A Isabelle ligou para mim, eu liguei para a Daiana, eu ia ligar para quem? Então, mas eu acabei resolvendo, então, mas o próprio secretário disse que não tem por que acontecer esse tipo de situação. Então, por isso que Paulo, a gente resolveu... Fala, Maristela. Como que é o nome mesmo da coordenadora ali? Shirley? Lê de novo aí, Maria. Por favor. Cirleide Jesus Mantuani Baldikoski. É Cirlei ou Shirley? Cirlei. Com S. S. Tá. Cirlei. Não, se fosse Shirley, eu ia dizer que conhecia. Bom, Cirlei, ela é enfermeira ou é outra coisa? Tu conhece, Daiana? Eu acho que não é nem precisaria dizer quem era. É só o que não deve acontecer, assim, Exatamente. A organização não... Porque eu ia sugerir uma notificação para o conselho dela também, tá? Porque isso não se faz, é falta de conhecimento. Ela está desprovida de conhecimento. Bom dia, pessoal. Então, assim, só para reforçar essa informação, desde 2012, o autismo, o transtorno do espectro do autismo, ele é considerado, sim, uma deficiência intelectual, ele é considerado. Então, por isso que desde 2012 tem essa lei, que a usuária coloca no relatório. E, às vezes, o que falta é um pouco de conhecimento, realmente, com relação que, desde 2012, o espectro do autismo, ele é considerado dentro, ele está incluso dentro das deficiências intelectuais ali. Embora ele seja uma outra patologia, ele está dentro da deficiência. E isso faz ela merecer, essa vacina. Mas, Gislaine, para uma coordenadora estar desprovida desse tipo de conhecimento é o conselho dela, inclusive. Então, assim, acho que é importante a gente reforçar, essas informações e ter isso dentro, e de repente a gente conversar, que isso é muito importante, todos terem essa informação e principalmente, o pessoal que está em frente à questão da imunização, eu estou aberta à disposição também se precisar de alguma outra informação com relação a isso, ok? Obrigado, Gislaine. Espero que isso não aconteça mais. O próprio secretário falou que espera também que isso não aconteça, que não é orientação da secretaria, e espero que as pessoas com deficiência não estejam mais voltando para casa sem serem vacinadas. O nosso vídeo está lá, que a gente fez com os dois secretários. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente tem o link, ele está no grupo do conselho também, vocês podem encaminhar aí para as pessoas com deficiência que tiverem
dúvidas e tal. Eu perguntei aqui no WhatsApp para a Jaqueline também se a tia dela foi vacinada depois desse ocorrido, mas ela acho que não está online aqui, não conseguiu responder, tá? Então, não sei se veio alguma resposta já do Secretário da Saúde, Mônica? Não, ainda não. Não, né? Só a gente recebeu a confirmação de que eles receberam o ofício. A secretária Raquel sentiu muito pelo ocorrido, né? Mas ainda vai mandar um documento oficial. Então tá bom. Então acho que a gente espera que não aconteça mais, né? Ele também fez encaminhamento via comitê, tá? Isso eu sei, da Secretaria da Saúde já. Eu não escutei. Desculpa. Peraí, Patrícia. Um pouquinho mais perto aí, Patrícia. A Patrícia vai falar de novo. Então, o Comitê de Acessibilidade, né, a gente recebeu também a denúncia e já encaminhamos via SEI para o secretário da Saúde também. Então tá bom. Obrigado, Patrícia. Esse também foi já enviado. Ótimo. Então é isso, né? A gente espera que isso não aconteça mais. E que bom, né? Que quando a gente consegue ver que o conselho tem efetividade, né? A gente consegue resolver. Foi uma situação difícil, né? Pontual naquele momento, mas com certeza as outras não foi procedido da mesma forma porque não chegou até a gente. Até no grupo de autismo, né? A vice-presidente da comissão da OAB, da pessoa com deficiência, que está respondendo agora pela comissão, está no grupo de autismo, chegou e lá também, falou com a coordenadora. Então, acho que creio que não deve acontecer mais esse tipo de situação. Nós tivemos com um atleta também, mas conseguimos resolver. Tive que pedir para uma amiga da Previdência Social de Curitiba, que é gerente lá, para tirar foto do BPC do nosso atleta para poder tomar vacina, mesmo ele levando o cartão de BPC, cartão de documento, um paralisado cerebral, mais o olerite que a mãe tinha sacado o dinheiro, ele não conseguiu tomar vacina no dia, e o outro com BPC levou só o passe livre dele e o documento dele vacinaram. E tendo menos deficiência, esse vacinou e o outro a mãe teve que voltar 2 dias depois. A Jaqueline do Conselho de Assistência, e lá onde que ele participa na entidade, eu mandei a documentação para ela, ele conseguiu se vacinar 2 dias depois. O procedimento tinha que ser igual para todas as pessoas com deficiência. Se fala que é sem BPC ou com BPC, e o cara apresentando o cartão de BPC, pronto, está vacinado. Não, a alta da GDEB também, Sérgio, ela foi só, perguntei para que tu levou. Ela não levei nada, só levei minha bengala. Então, ou seja, onde é que está o critério, né? Pois é. Onde é que está o critério? É pela cara do cliente? O outro colega foi de cadeira de rodas, o soldado mandou entrar direto, eu entrei às 20 para as 10, a minha vacina era às 10, às 11h30 eu consegui se vacinar. E aí as pessoas não respeitam o espaço que está demarcado no chão, daqui a pouco estão tudo em redor da tua cadeira de roda, tocando em você, eu fiquei perto da porta até ser chamado, mas os outros cadeirantes que entraram lá foram direto para a vacinação, então tinha que ser um procedimento igual para todos, pelo risco que a gente passa lá, chegando a pessoa com cadeira de rodas, ou pessoas debilitadas que eu vi lá, em pé, esperando a oportunidade para ser vacinadas, e lá dentro, mas estavam lotados, eram dia 11 de agosto. E assim, tem que passar por vários procedimentos até chegar na tua hora da vacina. Então é isso, né, gente? Sobre esse assunto. Okay. Momento dos grupos de trabalho. 31. Os grupos de trabalho, a gente está encaminhando os relatos das reuniões, né? Quando eu participo, daí eu faço um relato, encaminho para os conselheiros da reunião e depois a gente coloca também, encaminhar na pauta, né? Para vocês tomarem conhecimento. A próxima reunião do GT1 vai ser daí no dia 17 de junho, né? Não sei se alguém do grupo quer falar. Pode ter um, Sérgio? Sim, sim. Eu estou aqui com o registro da reunião, sim. Não sei se quer só comentar ou só os encaminhamentos, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, se o Gilberto quiser. Encaminhamentos aqui. Então, vou ver só os encaminhamentos. Todo mundo recebeu
do GT1, né? Todos os Sim, conselheiros aí. foi encaminhado junto com a pauta, né? Foi encaminhado Sim, junto foi com a pauta. encaminhado, recebi. Ok. Então, encaminharam um convite de reunião ao Comitê de Acessibilidade aos conselheiros, participantes, vice-presidente Sérgio, conselheiro Soraya, Gilberto, Thaís, Amarildo, Mônica e secretaria executiva. Isso, a gente está aguardando as informações sobre as praças e os brinquedos. Segundo o secretário de Educação, deu prazo para o seu grupo interno para eles responderem para o gabinete até o dia 31 de maio. Então, provavelmente, agora, nos próximos dias, a gente vai receber as informações sobre as praças e brinquedos inclusivos. E daí, assim, para a próxima reunião, a gente já deve ter essa informação, né? E do GT2, a gente teve a reunião no dia 25 de maio, só que daí a painel não pôde apresentar sua proposta, ela não pôde estar presente, mas daí a conselheira Gislaine e o Sérgio da ímpar e eu estava presente, a gente conversou um pouquinho sobre o censo, sobre a questão de fazer censo, o diagnóstico, qual seria o mais interessante. O painel não veio? No dia 25, não. Daí nós conseguimos uma reunião no dia de ontem, né? Ah, tá, ontem teve daí, né? De maio, às 11 horas. Daí nós contamos com a conselheira Dayana, né? Que participou dessa reunião. E depois entrou a Maristela na reunião. Daí eles ficaram de encaminhar os valores, mas a painel defende a questão do diagnóstico. Assim como o André defendeu que seria mais interessante a gente ter um censo, né, que teria o cadastro, que teria maiores informações, a painel defendeu a questão do diagnóstico, que para eles seria muito difícil de fazer o censo, que eles se propõem a fazer um diagnóstico da pessoa com deficiência no município. E daí eles vão encaminhar os valores também. E eu entrei em contato com o André no dia de ontem também, e ele falou que ele ainda está produzindo material, mas que nos próximos dias deve ser encaminhado. Entendi. A gente defende o censo, né? Só para deixar claro. Sim. Então, a painel pode até mandar, né? Claro, o diagnóstico, ok, mas não adianta eles mandar alguma coisa que a gente não defende, né? A gente vai trabalhar a questão de um censo, que é o que a gente quer. O diagnóstico vai ser uma amostragem simples, tal, vai ser o que a gente já tem, né? Vai ser para que buscar uma emenda parlamentar, né? Teoricamente, buscar um dinheiro público e desperdiçar ele fazendo um diagnóstico. Isso a gente já tem o censo do IBGE, que consta lá 23,9% da população. Então, mas enfim, né? Deixa eles mandar aquilo que eles acharem melhor, até porque depois a gente vai produzir isso aí. A comissão montou um grupo no WhatsApp para ir, né, conversando e agilizando. E a nossa reunião, que estava marcada para o dia 28 de junho, nós teremos uma antes, no dia 15, já pensando em construir esse material, né, com mais agilidade. Eu agradeço os conselheiros que estão participando, né? Que está sendo sempre bem proveitoso esses momentos. Ótimo. Paulo, se tu puder falar aí da tua participação no dia 26, lá na Câmara de Vereadores, no qual eu não pude ir. Na Palavra Livre, né? Tá. Vamos só terminar os grupos de trabalho e eu falo na Palavra Livre, então. Pode ser, Sérgio? Sim. Bem lembrado. Então, sobre o GT... Era isso, né? Sobre os grupos de trabalho. Sim, era isso. Se alguém quiser complementar, né? Fiquem à vontade. Não, né? Então, Palavra Livre, né? Como sugerido pelo Sérgio, eu vou abrir aqui. E se alguém quiser se inscrever, vou pedir para o Sérgio ou para a Mônica anotar aí os inscritos, inscritas. No dia 26, semana passada, quarta-feira, na reunião de Cidadania e Direitos Humanos, eu tive presente, né, para representar o conselho lá, onde foi apresentado, foi falado pelaquela comissão também sobre o Comitê de Acessibilidade. Até o vídeo da minha participação lá
Está gravado, está no Facebook do Conselho, está no canal do YouTube também, eu coloquei lá, além de estar na comissão também no canal da Câmara. Os vereadores questionaram, né, sobre as demandas de acessibilidade no município, alguns vereadores querem chamar também de novo a gente para conversar lá sobre a educação, e foi uma participação bem boa, bem interessante, a comissão se demonstrou bem aberta às demandas do Conselho. Eu até falei para eles que nós já tínhamos uma solicitação já anos atrás. Tem câmaras municipais, assembleias legislativas que têm comissões que discutem especificamente a pauta da pessoa com deficiência. Aqui em Joinville, até então, a gente não tinha essa discussão mais focada. Agora, não vai ter uma comissão da pessoa com deficiência, mas a própria Comissão de Cidadania e Direitos Humanos que vai estar pautando, todas as comissões, claro, mas essa vai estar pautando mais de perto. E aí, por um erro de comunicação nosso interno, a gente acabou não participando da comissão em data anterior, quando foi discutido um outro projeto, que era o projeto de lei Parada Segura, do transporte coletivo, para as pessoas com deficiência poderem solicitar a parada fora dos pontos de ônibus, não em qualquer lugar, né, mas em lugar seguro. E aí eu aproveitei também, justifiquei a nossa ausência lá, e já tinha um ofício nosso também, com nossos posicionamentos sendo favoráveis ao projeto aprovado aqui nessa plenária. Várias vezes esse projeto passou por aqui, a gente toda vez se manifestou favorável. Eu acabei já também verbalizando nosso parecer favorável lá. Então foi uma discussão bem boa. Logo em seguida também, eu aproveitei no mesmo dia e já tinha uma agenda marcada com o presidente da Câmara para discutir a resolução que trata sobre a inclusão das pessoas com deficiência servidoras lá da Câmara, como estagiárias, né, que tem 10 vagas de estagiário lá na Câmara para pessoas com deficiência, e isso não vem sendo cumprido, essa resolução, há anos já. Ou se cumpre a resolução, ou então se revoga essa resolução, mas enquanto ela está sendo vigente, enquanto ela está vigente, né, é uma resolução da mesa diretora, ela não foi revogada, ela está vigente, mas não vem sendo cumprida. E aí o presidente se mostrou bem aberto, e a nossa próxima reunião com ele será no dia 10 de junho, lá na AGDEV, às 10 horas da manhã. Então, quem quiser, está convidado a participar, né? Lá na Câmara não pode ser, porque vai reunir mais gente, ele vai chamar o RH da Câmara, vai chamar a PAI, a AGDEV e a DEG para participar, porque ele entende que no entendimento dele são as maiores entidades que têm pessoas adultas aí, né, disponíveis para serem estagiárias lá. Então, dia 10, a gente vai fazer essa reunião com ele lá para discutir e deliberar. Ou essa resolução funciona, ou então a mesa diretora que revogue e tal. A gente, óbvio, quer que essas pessoas com deficiência sejam lá contratadas, porque tem, sim, pessoas, tenho certeza que o CEP tem, tenho certeza que a PAI tem, a AGDEV tem, a DEG e outras entidades devem ter também. Então, que se faça esse processo seletivo de forma ampla, aberta, democrática, com ampla publicidade, para que tenha lá essa contratação das pessoas com deficiência como estagiárias, tanto no ensino médio como no ensino superior. Tem funções dentro da Câmara que elas podem executar. Eu me comprometi, enquanto presidente do Conselho, a auxiliar nessa, né, a colocar o Conselho à disposição para auxiliar nessa inclusão, auxiliar na adaptação dessas pessoas lá, porque também não adianta simplesmente jogar todo mundo lá e não preparar o local e preparar os servidores e servidoras da Câmara para receber também essas pessoas. Tá? Então, acho que o relato da participação era este. Se tem mais alguém inscrito ou inscrita? Eu gostaria de me inscrever até, mas eu vou fazer um levantamento e trazer para o Conselho, que eu já fiz algumas ligações, a quantidade de consultórios dentários feitos na parte superior sem acessibilidade. Existem normas que proíbem a construção de consultórios dentários sem acessibilidade. Nós já participamos do CONDE, numa reunião onde uma dentista no Floresta pediu para... um vereador solicitou ao CONDE para que deixasse construir que ela pudesse atender num consultório sem acessibilidade, mesmo ela tendo uma mãe com deficiência. Ela foi lá solicitar e nós não deixamos. E eu já liguei para vários consultórios dentários aí e pergunto sempre: vocês têm acesso para cadeirante? Infelizmente, não. Como é que a Secretaria de Saúde do município, a Vigilância Sanitária, libera
está liberando esses consultórios dentários, consultórios médicos, sem respeitar nenhuma norma de acessibilidade. Então, eu vou fazer um levantamento desses consultórios que eu liguei aqui com telefone, endereço, tudo, e da próxima reunião eu vou trazer aqui e pedir para que a vigilância sanitária informe para nós como é que ela está liberando esses consultórios dentários sem respeitar uma norma de acessibilidade. Se existe uma norma interna do próprio deles que não pode estar liberando. Existe política municipal de acessibilidade, existe a Lei Brasileira de Inclusão, e Joinville rasga todos esses direitos, principalmente a prefeitura. Fiscaliza outros e consultórios médicos e dentários, infelizmente, estão sendo instalados no município, aqui perto de casa tem um, instalaram uma escadaria, acho que nem um idoso consegue subir, mas está lá o escritório dentário, funcionando, abriu agora, funcionando sem uma norma de acessibilidade. Olha, é estranho, Sérgio, porque muitas vezes eu faço trabalhos até para regularizações em clínicas, para vigilância, e eles exigem. Agora, se eles estão liberando... A não ser que seja clandestino, pois é. Se eles estão liberando e até a pessoa se adequar. Para ter o alvará, eles pedem. Agora, se eles pedem, a gente coloca no projeto. Se na vistoria estão liberando, eu já desconheço, porque nos projetos a gente coloca. E vem no ofício, inclusive, se tiver algum erro, vem no ofício solicitando alguma coisa, e eles colocam para seguir NBR 9050. Agora, se chega lá, não está executado, e eles acabam liberando, daí eu já não sei te dizer exatamente. Não, por isso que eu fiquei surpreso, porque quando eu estava no conselho aí, eu sei de vários que foram lá, pediram, solicitaram, chamaram a gente na Câmara de Vereadores, e a gente disse que não, que existia uma legislação, a própria vigilância sanitária tem uma norma interna que proíbe, né? Claro, eles exigem NBR 9050 e fora a Anvisa, né? Fora a própria norma da Anvisa. Isso. E agora, sim, eles algumas coisas, deixam passar alguns detalhes, mas não em relação à acessibilidade básica, pelo menos, eles estão exigindo. Agora, sim, talvez eles até deixem passar na vistoria, mas exigem até que... Agora, só se esses aí, que não tem nada mesmo, talvez não tenham alvará. Ah, tá ok. Existe o tal do alvará precário, né? Provisório, né? Mas é provisório. Na vigilância não tem provisório. Não tem? Na vigilância sanitária não tem. Tem o alvará de funcionamento da prefeitura. É que a prefeitura, a Fazenda, eu acho que às vezes concede o provisório. A Fazenda, sim. Mas ele é provisório, ele tem um tempo, vamos dizer assim, que após esse tempo ele tem que cumprir todas as exigências, né? Mas ele pode renovar mesmo não cumprindo, Gilberto? Não, renovar não pode. Ok. Mas o alvará da vigilância não tem provisório. Que talvez a vigilância não conceda daí. Aí realmente, aí é melhor conversar com o pessoal lá da fiscalização, né? Liberação de projetos, para ver o que está acontecendo, né? Eu acho que a fiscalização está meio em falta lá, assim. Até tinha a coordenadora ano passado, não, ano retrasado, faz tempo, já tinha conversado de apresentar umas noções básicas para eles, mas é uma coisa que não depende de mim só que com a nossa demanda aqui, eu não tive tempo para isso. Nós estamos com, hoje, basicamente, na área de projeto aqui, só 2 arquitetos. Sim. Então, assim, tinha até mais, mas o Vânio saiu, as outras 2 trabalham na área de patrimônio, então só eu e o Juliano. Então, assim, não tem tempo para a gente formular apresentação para eles, mas não deveria depender da gente a apresentação de... na verdade... existe norma, né? Existe uma norma. Não seria tarefa de planejamento, seria tarefa de fiscalização, né? Então, e a própria vigilância tem uma norma a ser seguida, não precisa que a gente vá lá ensinar norma para eles, né? Claro. Será que a própria fiscalização, a própria vigilância não tem uma norma que não pode pegar a norma e ler na norma? Ela é bem clara, ela é simples. Bem. Não preciso lá dar aula de norma para eles. Claro. Não, tem situações que são muito claras, assim, né? Que
tem coisa muito simples de ser seguida, básica. A coisa básica da norma não precisa de muito estudo para aprender. É verdade. Às vezes é só uma rampa e resolve o problema, né? É questão de banheiro, rampa, acesso, essas coisas, é muito simples de resolver e a própria vigilância devia, né, claro, passar isso para fiscalização. Então, se fosse, então, contratar, então, alguma coisa assim, não tem como só a gente resolver isso, né? Sim. Mas tem que ver se realmente essas clínicas têm alvará, porque eu acho que muitas estão sem alvará. Até porque muitas vezes me chamam para fazer a parte de regularização. Papel do responsável técnico, né? Sim, mas eu acho que muitas devem estar sem alvará, porque eu já fiz muitas regularizações para a clínica odontológica. Muita gente me chama para fazer regularização, daí a gente faz o projeto de acessibilidade, inclui isso no projeto. Então, assim, existe muita clínica irregular, sim. Mas o local que tu não consegue fazer acessibilidade e funciona, aí é um absurdo, né? Tem como é que a gente diz, uma academia no segundo piso que não tem acessibilidade e está funcionando. Era uma igreja, saiu a igreja aqui perto de casa. Aí tem uma academia de ginástica em cima e do lado uma escada íngreme, bem estreita, está funcionando um consultório dentário. Não tem condições nem de instalar um elevador, mas está funcionando ali. Então, com certeza isso é irregular. Eu acredito que a vigilância não liberaria. Posso estar enganada, mas... Eles eram tão criteriosos nessas questões, né? Mas eles são criteriosos. Eu acredito que não deva ter alvará. Da minha parte era isso. Um relato deixa eu só falar uma coisinha, que eu não me inscrevi, mas assim, teve uma reunião no dia 21, né? Sexta-feira, da comissão, como é que chama lá? Que teve, da CIA? Como é que é o nome? Comitê de Inclusão e Acessibilidade. Ah, tá, não, eu só pedi para não participar desse dia, porque eu estava com problema de saúde lá na minha família e eu estava fora, tá, esses dias todos aí. E até acho que a Érica ia participar, não sei se ela chegou a participar, que é suplente. Tudo certo, Participou. Ela participou sim, Thaís. Ela participou, né? A Érica estava presente. Tá. Ah, tá, ela veio, é verdade, ela veio falar comigo, tá certo, agora que eu me lembrei. Aí só para justificar que eu não pude mesmo, eles me convidaram, até recebi o e-mail, a secretária aqui do nosso secretário me passou também, e eu falei que não ia participar. Né? Tranquilo. Só para aquela pessoa, Jaqueline, que fez uma das denúncias aí, disse que a tia não conseguiu se vacinar ainda, ela foi na UBS, e aí a médica falou para ela que glaucoma não entra na vacinação. Claro que glaucoma não entra na vacinação, o glaucoma por si só. A minha doença que causou a minha cegueira também, se eu levar um laudo só disso, também não entra. Né? Então, também está acontecendo ali um desconhecimento. Ela tem um laudo dizendo que ela enxerga 20% e que, isso, a grosso modo falando, né? Né? Tem um laudo escrito cegueira legal, né? Então, está acontecendo ali um erro de comunicação entre, a UBS, a família aí também. Mas aí a nossa parte, pelo menos, a gente fez. Eu até mandei o link da reunião se ela quisesse entrar aqui para relatar, mas ela não quis. Tá? Então, só para deixar isso claro. Eu orientei ela a agendar de novo e tentar a vacinação novamente, mas não sei se eles vão fazer. Tá bom, gente. Mais alguém inscrito? Ou inscrita? Não. Não? Então é isso, gente. Só agradecer a participação de vocês, né, de todo mundo aqui na reunião. Mais uma reunião ordinária. Né, a gente continua os trabalhos aí. Toda segunda-feira, o Conselho continua trazendo informações aí pelas redes sociais também. Né, ontem a gente falou sobre o projeto Cruz e Souza, semana passada sobre a vacinação. Semana que vem sobre a violência da pessoa com deficiência. Contra a pessoa com deficiência. Na outra semana, mais um outro assunto, e assim vai. Então, a gente conta com vocês nas segundas-feiras. Nas quartas, ainda, amanhã vai ter o ciclo de maternidade, né? Amanhã sobre
as mães surdas com deficiência e na semana que vem o encerramento, né, disso também, tá bom? Então, quem quiser participar tanto segunda ou quarta com a gente agradece, participa divulgando, compartilhando, assistindo, tirando dúvidas sobre a pessoa com deficiência, isso tudo fica lá registrado, né? A gente agradece a participação, né, de vocês aí de todas as formas possíveis.